noite, tudo bem com você? Tudo bem? Hoje eu vou te contar uma história muito interessante, sussurrada até você dormir. Então, coloque seus fones de ouvido, deita na sua caminha, fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo. Deixa bem silencioso assim, se concentra aqui, que eu vou te contar uma história. E a história que eu vou te contar é a história de The Evil Within, um jogo de survival horror, um jogo desenvolvido pela Tango Gameworks e publicado pela Bethesda Softworks, lançado em 2014. A história é uma mistura de terror psicológico e horror corporal, em um cenário onde a realidade se mistura com o pesadelo. O jogo segue o detetive Sebastian Castellanos enquanto ele tenta desvendar uma série de mistérios macabros, enquanto enfrenta uma variedade de monstros grotescos e situações bizarras. Enfim, o que importa é que você relaxe. E caso você não conheça essa história ainda, você vai conhecer. É um jogo maravilhoso. Caso você nunca tenha jogado e tenha a oportunidade de jogar, jogue, porque é muito bom, tá? Recomendo totalmente. Agora podemos começar. Você tá pronto? Tá pronta? Posso começar a contar a história? Então vamos lá. A história começa com Sebastian Castellanos, um detetive veterano da polícia de Crimson City, indo até o hospital psiquiátrico da cidade, onde houve um massacre violento. Ele é acompanhado por seus parceiros Joseph Oda e Julie Kidman. Não se esqueçam desses nomes, viu? Joseph Oda e Julie Kidman. Quando chegam ao local, eles encontram uma cena tenebrosa. Diversos corpos espalhados, incluindo policiais e pacientes. Algo parece errado, e uma sensação de que estão sendo observados começa a tomar conta deles. Dentro do hospital, uma força invisível parece tomar controle da situação. Os três investigam, são atacados por uma figura misteriosa, uma espécie de sombrio, uma criatura grotesca. Ao tentar escapar, Sebastian é golpeado e desmaia. Antes de perder a consciência, ele vê um homem de terno, uma figura enigmática que parece ser a chave de tudo. Quando acorda, ele se encontra em um cenário distorcido e estranho, uma versão do hospital que não faz sentido algum. A realidade começa a se romper e Sebastian descobre que algo muito maior está acontecendo. Sebastian se vê em um mundo onde as regras da realidade não se aplicam mais. As criaturas monstruosas que ele encontra não são de sua realidade, mas sim de uma dimensão distorcida chamada The Stan. Gente, eu não sei pronunciar as coisas, mas o que importa é isso aí, chama The Stan. Não sei como se pronuncia, tá? Ele não sabe como chegou ali, mas percebe que o massacre no hospital estava relacionado com esse experimento bizarro. Nesse novo mundo, o ambiente oscila entre realidade e alucinação. Sebastian encontra Ruvik, um homem de aparência perturbadora, que se revela ser o responsável por todo o caos. Ruvik é um sujeito que no passado foi vítima de experiências científicas envolvendo o STEM, uma tecnologia capaz de criar um ambiente compartilhado na mente humana. O objetivo inicial dessas experiências era criar uma realidade perfeita, mas isso deu terrivelmente errado. Ruvik, que foi submetido a essas experiências, ficou louco e começou a manipular as pessoas dentro do STEM, criando monstros e realidades distorcidas. Ele também se tornou uma presença constante nas visões de Sebastian, sendo o principal antagonista que tenta controlá-lo e destruí-lo ao longo do jogo. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Sebastian é guiado por uma misteriosa mulher chamada Leslie, que parece ser uma chave importante para o que está acontecendo dentro do STEM. Leslie tem uma ligação direta com os experimentos que deram errado e é uma espécie de âncora entre a realidade e a distorção criada por Ruvik. Sebastian começa a ter visões fragmentadas do seu passado, incluindo a morte da sua esposa, Mira Castellanos, em um
de seus próprios medos e traumas. A linha entre sua dor emocional e as distorções físicas do mundo começa a se apagar, criando um pesadelo que é tanto psicológico quanto físico. Ao longo do jogo, ele é perseguido por criaturas terríveis, incluindo um monstro chamado The Keeper. É um monstro bem gigante, uma espécie de homem do saco com um martelo, e um espectro feminino, Laura, que é um dos horrores mais aterrorizantes do jogo. Cada uma dessas criaturas é uma manifestação das experiências distorcidas dentro do Stan e de Ruvik. À medida que avança, Sebastian descobre mais sobre os experimentos que ocorreram dentro do Stan e como o Dr. Marcelo Jimenez e Ruvik estavam envolvidos. Ruvik, antes de ser transformado na figura que agora controla o Stan, foi um cientista brilhante que queria trazer sua irmã, Valéria, de volta à vida. Para isso, ele se entregou a uma pesquisa desesperada, utilizando a tecnologia do Stan. O problema é que ao fazer isso, ele começou a perder o controle da realidade e o Stan começou a se tornar um pesadelo vivo. No entanto, a verdadeira revelação ocorre quando Sebastian descobre que ele também está preso no Stan. Ele nunca saiu de lá, e o que ele achava que era sua vida real, na verdade, era parte do pesadelo que Ruvik criou. A dor de perder sua esposa, as memórias que ele acreditava que eram verdadeiras, tudo isso foi manipulado por Ruvik. Sebastian está preso em uma realidade que foi forjada em sua própria mente, alimentada por seu trauma de dor. Na fase final, Sebastian encontra uma maneira de se confrontar diretamente com Ruvik. Eles têm um confronto psicológico e físico, e o jogador finalmente descobre que o verdadeiro Ruvik é um reflexo distorcido de suas próprias angústias. Ruvik tentou trazer sua irmã de volta, mas em sua obsessão, ele destruiu a sua própria sanidade e agora busca destruir todos os outros. Seu desejo de controlar o Stan se transforma em um ódio cego por todos que tentam escapar. O confronto final ocorre em um cenário surreal, onde Sebastian tem que decidir se consegue escapar de uma vez por todas, ou se de alguma forma a realidade que ele conhece vai se desintegrar. O que ele não sabe é que a luta contra Ruvik pode ser a única chance que ele tem de resolver seus próprios traumas, ou ele será consumido pela distorção do Stan para sempre. No final, Sebastian consegue derrotar Ruvik, mas a verdadeira resposta sobre o que aconteceu com sua esposa nunca é dada. O jogo termina de maneira ambígua, deixando para o jogador a interpretação de que o pesadelo nunca realmente acabou. O último clipe sugere que o Stan ainda está vivo e o trauma de Sebastian pode ser algo que ele nunca conseguirá superar completamente. Enfim, o jogo termina assim. O final é inquietante porque, assim como os monstros do Stan, a dor e os medos de Sebastian não desaparecem. Eles continuam a assombrá-lo mesmo quando ele acha que está livre. Bom, se você quer saber o que acontece no Terrível Within 2, comenta aqui, ou simplesmente comenta alguma história que você quer que eu resuma e conta aqui pra vocês dormirem relaxado. Pode ser história de qualquer coisa, de série, filme, jogo, tá bom? Comenta aí se você quer que eu conte alguma história. Eu vou vir aqui contar, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado, que você tenha relaxado, que você já esteja dormindo ou você ficou prestando atenção na história. Bom, de qualquer forma, os dois é bom. Tá bom, é isso, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Bye, bye. Bom, gente, lembrando que eu estou contando a história extremamente resumida, tá bom? Porque a história em si é bem completa, bem detalhada, tá bom? Eu tô contando bem um resumo aqui, tá bom? Pra você relembrar, pra você conhecer a base da história. Mas a história mesmo, ela é inteirinha, detalhe por detalhe. Eu não vou contar aqui, tá bom? Mas é uma história bem completa, com bastante detalhes, tá bom? Mas nesse vídeo eu vou contar apenas o resumo, tá? Por isso que vai faltar bastante coisa.